Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é o estudo da palavra, né? Nós estamos aqui para aprender mais, aleluia, um pouquinho da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Para nós termos fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nessa noite nós queremos orar por você que está nos acompanhando, está nos assistindo. Nós queremos fazer uma oração muito breve aqui esta noite. Aleluia. Mas abra o seu coração, deixa Deus falar com você, porque eu tenho certeza que Deus falará com você tremendamente. Pai, no poder do Teu nome, em nome de Jesus, diante da Tua presença, diante da Tua misericórdia, nós nos colocamos essa noite, Deus. Como toda sexta-feira é o estudo da Tua palavra, hoje, Senhor, nós vamos ter mais um estudo. Senhor, abençoa o Teu servo, aleluia, que vai trazer, Senhor, o estudo para nós essa noite, o presbítero Alex. Deus, coloca ele eu coloco ele na Tua presença essa noite. Deus, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor, aleluia, vai capacitar, Senhor, o Teu servo, como tem capacitado todos esses tempos na Tua presença. Deus, desde já, Senhor, nós Te louvamos e já Te agradecemos. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos, aleluia, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Eu chamo aqui à frente o presbítero Alex, que terá toda a oportunidade para trazer o estudo essa noite. Glória a Jesus. Cumprimento a todos que estão na live com a paz do Senhor. Agradeço a Deus primeiramente, novamente, por essa oportunidade de que estarmos aprendendo da poderosa palavra de Deus. Agradeço ao anjo da igreja, agradeço também ao evangelista Cláudio, que nos dá volta e meia a oportunidade de aqui estarmos dando o estudo, né? Aprendendo um pouco mais da poderosa palavra, onde nós estudamos, para que nós venhamos a aprender, para que nós não venhamos a errar nas nossas vidas. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo aqui na Multiforme Graça de Deus, glorificando, exaltando, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Nos outros estudos, onde nós tivemos a oportunidade, no livro de Efésios, onde eu comecei desde o capítulo 1, nós entendemos que desde o capítulo 1, Deus, no versículo-chave, apóstolo Paulo nos diz, no verso 3, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. E é interessante que, do verso 3 ao 14, nós entendemos que Deus planejou esse plano maravilhoso da salvação, o Filho executou, através do seu sangue puro, carmesim, e o Espírito Santo aplicou e tem aplicado aos nossos corações. Do verso 15 ao 23, Paulo ora intensamente para que a igreja de Éfeso tenha um conhecimento pleno de Cristo, que eles venham a entender o que é que Deus fez na vida deles, e que eles venham a compreender a amplitude, a maravilhosidade que Deus fez na vida deles através de Cristo. E no capítulo 2, do verso 1 ao 10, Paulo fala da bênção da salvação, da ressurreição espiritual, do relacionamento do homem para com Deus, que nós éramos mortos e Deus nos ressuscitou para a sua glória, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. E no capítulo 2, onde nós vamos abordar, capítulo 2, verso 11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentis na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita
pelas mãos dos homens. A partir desse verso de número 11, o apóstolo Paulo fala da circuncisão. Nós todos sabemos que desde o Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu hei de te mostrar, abençoar-te-ei, aqueles que te abençoar, amaldiçoar, aquele que te amaldiçoar, ser tu uma bênção, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós sabemos que Abraão gerou Isaac, Jacó, que Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos, e essas 12 tribos foram até o Egito, ficaram lá durante 430 anos, e nós sabemos que Moisés, instruído por Deus, ele retirou Israel de dentro do Egito. Ali levou até o deserto, deu-se as leis morais, leis civis, leis religiosas, e mais desde o capítulo 17, Deus fala para Abraão para que ele viesse a circuncidar. Abraão estava um pouco triste, um pouco cabisbaixo, e Deus o chama no capítulo 17 e diz: Abraão, eu vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão, você será pai de nações. E ali ele circuncida todo menino que a partir dos seus 8 dias de nascido, todos aqueles que estavam, escravos ou que ele tinha comprado, e ali Deus abençoou e fez uma aliança com Abraão através da carne, uma aliança externa. Mas todos nós sabemos que Deus, através da sua poderosa graça, Ele queria que Ele circuncidasse não somente externamente, mas também o nosso coração. O apóstolo Isaías também diz, repreende muitas vezes Israel, que eles eram somente circuncidados na carne, no seu prepúcio, mas que eles tivessem a circuncidar o seu coração internamente, para que viessem a adorar, a exaltar, a glorificar a Deus de uma maneira correta, de uma maneira certa. E todos nós sabemos que, querendo ou não, Deus abençoou tanto Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Israel em si, com essa aliança, com as leis morais, civis, com as leis em que Deus faz com que Moisés fizesse lá no deserto. Mas todos nós sabemos que aquilo que os homens faziam era somente aquilo que Deus falava para Moisés fazer. Mas é interessante que a partir do verso 12, o apóstolo Paulo nos diz que é para que nós venhamos a lembrar que em outro tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos no conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está querendo dizer que Israel, querendo ou não, mesmo que eles fossem somente circuncidados na carne externamente, eles estavam próximo de Deus, devido às suas leis morais, que Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e devido às suas leis que Deus coloca na mão de Moisés. E ali Israel tenta, através da lei, tentar obedecer a Deus, mas nós sabemos que a lei, ainda que ela seja boa, perfeita, nós nunca conseguiríamos agradar a Deus através da lei, porque a nossa carne é muito fraca. Mas mesmo assim, nós sabemos que através das leis, Israel estava perto de Deus, e os gentios que somos nós, estávamos longe de Deus. Não somente longe de Deus, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos no contexto da promessa, não tínhamos esperança nenhuma, e sem Deus no mundo, nós não tínhamos nem mesmo a esperança de nós termos um Messias. Nós não esperávamos um Messias como aquela mulher samaritana que disse que chegaria um homem que falaria tudo o que é certo, tudo o que é iluminado da parte de Deus, e ela mesma estava falando com ele, mas ela tinha uma ânsia no seu coração, e como todos de Israel e todos da circunvizinhança que conheciam as leis, eles esperavam
o Messias. Mas é interessante que a partir do verso 13, o apóstolo Paulo nos diz que nós estávamos longe, mas através do sangue de Cristo nós chegamos perto. Em Atos capítulo 2, verso 37, logo após o apóstolo Pedro fazer o sermão, chegaram alguns homens e disseram: o que é que nós vamos fazer para que nós venhamos a receber essa salvação? Vem Cristo, morre na cruz do Calvário, ele derrama o Espírito Santo, e Pedro, com a sua ousadia, no Atos capítulo 2, ele faz um sermão maravilhoso, onde 3.000 homens vêm a se converter, mas alguns homens chegaram nele e perguntaram: o que é que nós vamos fazer para que nós venhamos a herdar a salvação? E Pedro diz que era para que eles viessem a se arrepender dos seus pecados, batizar nas águas, receber o Espírito Santo, porque a promessa era para eles todos, a quanto Deus chamar para perto. E é interessante que a partir daí Deus já começou a chamar os gentios para perto, que somos nós, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, a igreja de Colossenses, Tessalonicenses, são aqueles que estavam separados da lei de Cristo, da lei de Deus através de Moisés. E Deus começa a nos chamar através do sangue de Cristo. E a partir do verso 14 do capítulo 2 de Éfeso, o apóstolo Paulo diz que nós venhamos a ter a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Quais são os efeitos daquilo que Cristo fez para nós? Não somente nos trouxe para perto, não somente nos trouxe para as suas leis, que é somente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, mas Ele nos deu uma paz, que em Romanos capítulo 5 ele diz assim: temos paz com Deus, que aquele que crer em Deus tem paz com Deus através de Jesus Cristo. Então quer dizer que quando nós não tínhamos a Deus, não tínhamos a Cristo, não tínhamos as leis morais, civis, nós tínhamos inimizade com Deus, e através de Cristo, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 diz que nós temos uma paz com Deus, e não somente uma paz com Deus, uma paz em meio às circunstâncias contrárias da nossa vida. Em João capítulo 16, verso 33, ele diz que nós teríamos aflições no mundo, mas que Ele daria a sua paz. Ele daria a sua paz para que nós venhamos a ter uma paz interna, não somente uma paz com Deus, mas uma paz interna dentro do nosso coração, para que nós venhamos a atravessar as circunstâncias contrárias, os ventos contrários, os mares revoltos contra a nossa vida, porque a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, toda vez que nós entramos em algum barco, tem tempestade contrária, mas Jesus nos diz que nós venhamos a ter uma paz interior, apesar das circunstâncias externas, nós vamos ter paz interior, e não somente paz com Deus, paz interior. Ele disse que nós íamos ter uma paz entre nós e os homens, uma paz que guarda também o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7 diz: ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o nosso coração e os nossos sentimentos em Jesus. E Deus também proclamou a paz entre os homens, porque Cristo aboliu a lei das ordenanças da sua carne e derrubou os muros que são invisíveis e os muros também literais que existiam naquela época, porque existia um templo para os homens, um templo para as mulheres, um pátio para os homens, melhor dizendo, um pátio para as mulheres e um pátio para os gentios. Então ali existia muros, e é até interessante que eu comecei a procurar, a estudar sobre isso. Dizem alguns estudiosos que
através de alguns tempos mais tarde, acharam algumas placas escritas dizendo que não era para que os gentios entrassem no pátio dos judeus, porque eles poderiam até mesmo matar os gentios. Então é interessante que ali existia um muro literal, um muro que é onde os homens colocaram. E Deus, em nenhum momento que nós começamos a ler a palavra de Deus, em nenhum momento Ele colocou esse muro entre nós e os outros homens. Na verdade, Israel era para que eles viessem a alcançar as outras nações através das suas leis, para que as outras nações viessem a enxergar o Deus que eles serviam e as leis morais, as leis civis, uma dieta diferenciada, para que eles viessem, os gentios viessem a se aproximar de Deus através dos judeus. Mas infelizmente eles começaram a ter uma arrogância, uma indiferença para com os judeus. E o apóstolo Paulo está dizendo que através do sangue de Cristo ele aboliu até mesmo as leis religiosas, porque ali entrava o sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, né, uma vez por ano, para que viessem a remir os pecados dos judeus, de Israel. Mas através do sangue de Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e ali Jesus cumpriu toda a lei, tanto diante dos homens e tanto diante de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo está dizendo que ele aboliu totalmente na sua carne toda essa separação que existia, não somente uma separação religiosa, mas também uma separação que não deixava os judeus, os gentios chegarem perto de Deus. Então ele derrubou o muro de separação que estava no meio. O verso 14 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo através de Cristo. É interessante que nós viemos a enxergar que o apóstolo Paulo está dizendo que dos dois fez um novo homem, que através de Cristo ele não modela o homem novamente, ele não faz um conserto, ele não faz uma reforma, não. Ele simplesmente quebra todas aquilo que os judeus acreditavam, criam, né, através do Cristo que eles pensavam somente com a mente humana, mas que Jesus veio para trazer um novo homem. Ele literalmente ele tira todo o barro e faz totalmente novamente, coloca dentro de uma roda, faz com que o vaso seja totalmente refeito para a glória de Deus. E pela cruz, no verso 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Novamente ele fala de inimizades que tinham entre gentios e judeus. Na verdade era entre judeus e gentios. Na verdade os judeus tinham tanta raiva, olhavam com tanto desdém para os gentios, porque eles não tinham a lei de Deus, que tinha, até mesmo quando uma gentia estava para dar à luz, ganhar um bebê, eles deixavam morrer, era porque ia nascer mais um gentio, mais um que está preparado para o fogo do inferno. Então eles tinham uma mentalidade totalmente diferente daquilo que Deus tinha deixado, uma lei, que aquilo que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, independente de que seja judeu, independente de que seja gentio, independente de qual raça que é que ele estava. Havia um entendimento nos antigos que através de Noé
seus filhos, né, Sem, Cã e Jafé, que esses três iam ser uma humanidade proliferada por esses três, Sem, Cã e Jafé. Nós entendemos que um veio para a Ásia, o outro foi para a Europa, o outro foi ser israelita, judeu, e nós entendemos que através do Atos capítulo 8, Deus já começa a abolir, a arrancar, a tirar todo esse pensamento judeu e trazer de volta aquilo que Deus tinha imaginado para Israel. Se nós repararmos no livro de Atos, existia 3 povos diferentes, que um era descendente de Sem, outro era descendente de Cã, e outro era descendente de Jafé. Esses 3 eram filhos de Noé. No capítulo 8, um descendente de Cã é salvo, que é o etíope, quando Deus manda Filipe ir até ele e pregar, adaptou a palavra, e ali o etíope é salvo. No capítulo 9, um descendente de Sem, o próprio apóstolo Paulo foi salvo. E no capítulo 10, Cornélio é evangelizado por Pedro e ele e toda sua família é salva, que é descendente de Jafé. É interessante que essas 3 comunidades que estavam separadas, Deus traz de volta para que venha retirar esse muro invisível que existia desde a antiguidade, desde aqueles tempos, para que viesse fazer um novo homem, um novo corpo, aquilo que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, para que Cristo venha a ser uma cabeça e que nós venhamos a ser o corpo. Verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não somos mais forasteiros, nem nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Forasteiro, eu comecei a imaginar, né? Forasteiro é como se uma pessoa que estivesse em um outro país e ele estivesse se sentindo fora da sua casa. Nós, nesse mundo, estávamos nos sentindo fora de casa, mas através de Cristo, Ele nos trouxe para perto de Deus. Mas é interessante que tanto gentil, quanto os judeus, o apóstolo Paulo enfatiza várias vezes que está perto. A lei, os judeus tinham desde a antiguidade, eles tinham a Bíblia de Deus, eles estavam perto de Deus, mas muitas das vezes eles falhavam e não tinham o Deus da Bíblia. E os gentios também, através de Jesus, através do sacrifício, através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele trouxe os gentios para perto. E através dos profetas, através da Tua poderosa palavra, através de Cristo, dos apóstolos, nós temos a palavra. Então nós estamos perto. Se nós viermos a ver, a enxergar e a começar a estudar, nós somos um país cristão. Então todos nós estamos perto, mas nem todos têm o Deus da Bíblia. Podemos ter a Bíblia daquilo que Deus fez, mas não temos o Deus da Bíblia. Então que nós não venhamos a somente chegar perto de Deus, mas que nós venhamos a ter um acesso, assim como ele diz no verso 6, através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e gemido inexprimível só dá aquele que está junto de Deus. Então que nós não venhamos a estar somente perto de Deus, mas que nós venhamos a estar dentro de Deus, porque o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 2, que nós fomos levados juntos com Cristo nas religiões celestiais. E somente está junto com Cristo e sendo levado nas regiões celestiais aqueles que estão dentro de Deus, não somente aqueles que estão perto de Deus. Então que nós venhamos a entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo.
que não basta nós estarmos perto de Deus, tanto os gentios quanto os judeus, eles estavam somente perto de Deus, e através de Cristo eles tinham essa bênção espiritual que Deus, através de Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas que nós venhamos a ter a Cristo, para que nós venhamos a ter tomar posse dessas bênçãos espirituais, e não somente que nós venhamos a estar perto. No verso 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele nos diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Alguns dizem que esses profetas é do Novo Testamento, eu mesmo acredito que sejam os profetas do Velho Testamento e os apóstolos, ou seja, aquilo que os profetas receberam da parte de Deus e escreveram, e aquilo que os apóstolos receberam da parte de Deus através do Espírito Santo e escreveram, nós somos fundamentados através da Bíblia, de que Jesus é o principal pedra da esquina. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo de uma unidade, está dizendo que nós somos fundamentados depois que Cristo foi como uma pedra de esquina, uma pedra principal, nós somos fundamentados acima dela, mas que nós devemos ter como principal entendimento que o fundamento principal é Cristo, que uma unidade sem Cristo não é uma uniformidade. Nós não podemos aceitar qualquer união, qualquer comunismo, com outras religiões que não tenha a Cristo como pedra principal. Então, às vezes, nós pensamos assim, que nós somos, através de Cristo, nós somos através de Cristo nós formamos uma igreja, mas que essa igreja tem que estar fundamentada pela palavra e pelo Cristo Redentor, que Ele é a pedra principal, a pedra da esquina, a pedra angular, a pedra que os judeus rejeitaram, mas que nós que somos gentios, nós aceitamos de bom grado, mas que nós devemos estar fundamentados acima dessa pedra que é a principal, que nós não venhamos a aceitar alguma união com outro tipo de religião que não aceita a Cristo como pedra angular, como pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Edifício bem ajustado. Os estudiosos dizem que as pedras eram lascadas, eles iam quebrando as pedras para que vinha a se encaixar uma nas outras. E é interessante que eu comecei a ler esse versículo e eu comecei a entender que muitas das vezes, através da poderosa palavra de Deus, eu mesmo preciso sofrer algumas lascas, algumas quebraduras, para que eu venha a encaixar perfeitamente no templo de Cristo. E através da palavra de Deus é que nós vamos sofrer essas lascas, essas quebraduras, para que nós venhamos a encaixar no templo de Deus. A poderosa palavra de Deus é que faz com que nós venhamos a se encaixar um no outro, que nós venhamos a ter uma edificação bem ajustada, para que Jesus venha olhar e ver uma igreja toda bem ajustada, para que nós não venhamos a ter nenhum espaço assim, para que o inimigo venha a adentrar dentro da nossa igreja, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Nós somos juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. E é interessante que Cristo, Ele é a pedra angular, nós somos edificados, somos bem ajustados, uma pedra na outra, e Deus, através do Teu Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E é por isso que Jesus disse, onde tem 2 ou 3, Ele está no nosso meio, falando, repreendendo,
falando como um Pai, falando como o Espírito Santo, para que nós venhamos a estar glorificando e exaltando a Deus a todo instante. Então, que nós venhamos a ser uma igreja, que nós não venhamos, constituir divisões, assim como o Tiago diz, que naquela igreja eles começaram a ver homens que tinham anéis de ouro, e eles começavam a fazer acepção de pessoas. Eles mesmos começaram a colocar muros, diferenciando o pobre do rico. No livro de Coríntios, também eles começaram a querer fazer divisões, dizendo que um era de Paulo, outro de Cefas, a fazer com que nós venhamos a entender por inteiro o que é uma divisão, para que nós venhamos a ser bem ajustados e o Espírito Santo de Deus venha habitar na nossa igreja, para que nós venhamos a glorificar e exaltar a Deus a todo instante. Vamos ter um momento de oração. Agradeço a Deus, agradeço ao anjo da igreja, agradeço ao evangelista Cláudio, por esse momento que nós podemos entender mais um pouquinho da poderosa palavra. Vamos ter um momento de oração. Nós sabemos que toda sexta-feira às 20 horas nós temos esse momento de estudo. A partir da semana que vem, acredito que o evangelista Cláudio já volta para que nós venhamos a ter um estudo abençoado da parte do servo de Deus. Vamos ter um momento de oração. Pai, obrigado, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, exaltando, que o Teu nome venha a ser, Papai querido, como Cristo fez por nós, derrubando todas as barreiras, todo muro, Senhor, que o Teu nome venha a ser exaltado, Papai querido, que o Teu Espírito Santo venha habitar na Tua igreja, que está bem ajustada, e o Teu nome venha a ser glorificado mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, esteja conosco, esteja com vocês, para todos sempre, todos nós dizemos, amém, amém e amém, Jesus.